E um dos momentos mais marcantes na infância dos filhos é o momento em que eles começam a falar, né? Mas este é também o início de muitas dúvidas e incertezas para os pais. Com que idade as crianças começam a falar, hein? Até quando é normal elas trocarem as letras e os sons? É o que a gente vai entender agora no quadro Qualidade de Vida. Quem responde às nossas perguntas é a professora do curso de Fonoaudiologia, Cristiane Gomes. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É normal mesmo as crianças com 2, 3 anos ainda não falarem, doutora? Não é normal. Não é normal? Não. As crianças a partir de 1 aninho já estão falando palavras simples, né? Como mamã, papá, tetê, au-au, né? Não palavras complexas, nem frases. Mas a partir dos 3 meses, as crianças já, como bebezinho, já começam a balbuciar, a falar alguns sonzinhos, né? E com 1 ano, depois de ouvir muito a mãe, os pais, as pessoas conversarem, ela já aprendeu muitas palavrinhas e começa a emitir. Então, com 1 aninho, ela precisa começar a falar algumas palavras. Com 2 a 3 anos, ela já adquiriu muitas palavrinhas e geralmente com 3 anos e meio, ela já fala a maioria das palavras já. Ou seja, você com 2, 1 ano e meio, 2 anos, a criança não fala muita coisa, a mãe tem que se preocupar, é isso? Já deve procurar um atendimento, um médico, pediatra, um otorrino, uma fonoaudióloga, mesmo porque muitas vezes a criança não fala porque ela não está escutando muito bem. É um alerta para os pais. Hoje nós temos já como lei o teste da orelhinha. Quando a criança nasce, ela já faz esse teste. Ele já detecta possíveis perdas de audição. Quando o bebezinho não reage a sons, não pisca, não chora, não presta atenção, já é um indício de que ela não escuta. Então, se ela fizer esses testes, e quanto mais cedo diagnosticar a perda de audição, ela vai colocar um aparelhinho auditivo, pode fazer um implante coclear, e ela pode ter a aquisição da linguagem da fala normal. Tem até um vídeo bombando, né, nessa semana na internet, né, de um bebezinho que não escutava, colocaram aparelhinho, né, e ele fica impressionado de escutar os sons, né, doutora? E hoje, com 3 aninhos, ele já fala normalmente. Então, com 3 anos, a criança deve estar falando normalmente. Quando ela tem uma estimulação adequada, muitas crianças já falam corretamente. E o que é essa estimulação adequada, doutora? Então, a mãe, as outras crianças, os adultos em volta, conversarem com a criança tudo que for fazer, colocarem o nome das coisas, nome correto, não nome infantil, nem no diminutivo, incentivarem a criança a falar e não fazerem as coisas por ela ou falarem por ela. Não ficar tentando adivinhar no gesto, não deixar a criança preguiçosa, estimular a criança a falar. Porque a criança tem que ter a necessidade de se comunicar através da fala, senão geralmente ela vai apontar e a mãe já vai entender o que ela quer e ela não tem necessidade de treinar a fala. Ou como a gente estava até falando, aquela criança que fica só, né, resmungando e só a mãe que entende, mais ninguém entende. E aí como que ela vai se comunicar com outras crianças e com outros adultos se ela não precisa, né? Geralmente a mãe entende e já faz o que ela quer. Na verdade, a comunicação é pra gente se comunicar com outras pessoas, né? Pra gente se comunicar com o mundo à nossa volta. Então, se a mãe entende e faz tudo o que ela quer, sem ela precisar falar articuladamente, de uma forma compreensível, ela não vai ter essa necessidade. Então, ela não vai passar pela fase dos erros, que são normais, mas tem uma fase que é normal, depois já não é mais normal. Normal, então, é até 1 aninho? Não, os erros, tem alguns erros que até 6 anos a gente espera. Por exemplo, bicicleta, né? O grupo consonantal CLE é difícil. Então, até algumas crianças com 3 anos já conseguem, mas a gente espera até 6 anos, porque ela vai para a escola. Se ela não conseguir falar, ela não vai conseguir escrever corretamente. Então, aí a gente já tem uma dificuldade da fala passada para a escrita. A gente vai ter uma dificuldade aí de aprendizagem da parte escolar também. E daí, doutora? Aí já fica complicado, porque já passa a ser uma dificuldade escolar. Ela vai ter que ir para a fonoaudióloga, aí já vai ser muito tarde. Aprender a falar e conseguir transpor isso para a escrita. O certo, então, é quando chegam nos 3 anos e a mãe, 2 anos e meio, a mãe vê que já está com dificuldade, já procurar uma fonoaudióloga? Na verdade, 2 anos, 3 anos, se a criança, na verdade, se 1 ano ela não começar a falar
mamãe, papai, a boia, né? De ir pra bola, au, au. Começar 1 ano e meio, né? Palavras, frases, que nem quer água, para quer água, quer mamar. Já procurar um profissional, não esperar até 3 anos, E esse profissional é a fonoaudióloga? A fonoaudióloga que vai fazer o diagnóstico e o atendimento no caso de necessidade de processo terapêutico mesmo. Se a criança está atrasada. Mamadeiras, chupetas, isso também podem atrapalhar esse processo de fala, doutora? Pode atrapalhar porque esses bicos atrapalham na musculatura. Então, se eu não tenho uma musculatura preparada, eu não vou conseguir articular os sons. E outra coisa, aquela criança que fica o dia inteiro com a chupeta na boca, ela não vai ter estímulo para fala, porque o bico vai estar na boca. Então, vai o ideal... falar com aquela coisa na boca, né? Ela não fala, ela prefere ficar com o bico. O ideal, então, é ela ficar com a boca livre para ela poder, na brincadeira, fazer os diálogos, né, fazer a fantasia e na comunicação com o adulto. E deixar a chupeta para a noite. Na verdade, não tem indicação de uso, mas se a mãe optar, porque é uma opção da mãe, deixar para os horários mais de sono ou fome. E demora muito esse tratamento, doutora, para a gente encerrar? Depende, né? Quanto mais tarde a mãe deixar para procurar, vai demorar mais. Quanto mais cedo a mãe procurar, vai demorar menos. E o estímulo é conversa. Olha, contato com outras crianças é muito importante, então colocar na escola, outras crianças, outros adultos. A mãe não falar errado com a criança, não falar infantilizado, dar sempre o modelo correto de fala e exigir da criança que ela fale, não apenas por gestos ou por apenas vogais e palavras que só a mãe entenda, né? Então esse estímulo de falar o nome das coisas, de nominar mesmo, são estímulos importantes para a criança desenvolver a fala. Tá certo, doutora, muito obrigada, Eu viu? que agradeço. É sempre uma alegria recebê-la, viu? Muito obrigada Prazer é mesmo. meu. Essa foi a doutora Cristiane Gomes, professora, falando pra gente um pouquinho mais desse estímulo, desse desafio das primeiras palavras.